Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Eu agora deixarei aqui para vocês alguns assuntos sobre os animais perante ao profeta Muhammad. Não se bate nos rostos dos animais, por certo, eles invocam ao profeta glorificação de Deus. Imam al-Sadiq, que a paz seja com ele, disse: apesar da desigualdade dos animais com os seres humanos, Deus lhes concedeu 4 virtudes. A primeira, conhecer seus criadores. A segunda, saber como encontrar suas comidas. A terceira, identificar e reconhecer suas fêmeas e machos. A quarta, temer a morte. Uma mulher foi castigada por ela não colocou água nem comida para um gato e ele morreu. Os animais que foram mortos sem motivo protestarão contra os seus matadores no dia do juízo final e Deus julgará entre eles. Muçulmano nenhum, nem ninguém deve irritar ou amaldiçoar os animais. Najir narrou que um certo dia viu Imam Hassan, neto do profeta. Ele estava comendo e um cachorro estava perto dele. Então ele viu Imam Hassan dividindo sua comida com o cachorro. Najir narrou ainda que teria ido até o Imam Hassan e ofereceu para espantar o animal com uma pedra. O Imam Hassan respondeu a Najir que deixasse o cachorro em paz, e que ele temia que Deus, e que não achava certo que ele comesse algo e alguma criatura de Deus estivesse olhando e não comesse nada. Que Deus perdoe os pecados que cometemos contra os animais, porque nós cometemos inúmeros pecados contra eles, na forma como o tratamos. Uma pessoa que se encontra na casa do profeta narra que um carneiro havia pego um pãozinho ao lado do profeta. E essa pessoa então pegou o animal pelo pescoço com muita força para arrancar-lhe o pão. Ao ver essa ação, disse o profeta: não foi boa sua ação em pegar o pescoço dele com toda a força e tirar-lhe o pão. Aquele que mata um passarinho sem motivo, Deus perguntará a ele por que ele fez isso. Certa vez, o mensageiro de Deus estava passando numa rua, e nessa rua algumas pessoas aprisionaram uma galinha e mataram ela com flechadas. O mensageiro de Deus disse: quem são vocês? Que Deus os amaldiçoe. O mensageiro de Deus viu uma pessoa queimando abelhas e disse: ninguém pode queimar os animais a não ser Deus. Imam Sadiq, que a paz seja com ele, disse que no povo israelita havia um orante. E uma vez que ele estava orando, viu que 2 crianças pegavam um galho e arrancavam suas asas. Mas esse orante nada fez e não parou de rezar nessa situação. Então Deus ordenou que a terra mergulhasse seu servo e a terra fez o que Deus mandou. Uma pessoa perguntou ao irmão Sadiq, que a paz seja com ele, sobre se os homens poderiam levar 2 cachorros para guerrear com eles. O imã disse que seria uma má ação, que deveria treinar e ensinar primeiro os cachorros caçadores, pois nessa guerra eles poderiam machucar e essa ação seria proibida. Deus amaldiçoa quem corta um pedaço de um animal que está vivo. Seja amaldiçoado aquele que faça sexo com os animais. Os muçulmanos viram que Abadar pessoalmente dava ao seu burro água e perguntaram a ele por que ele pessoalmente estaria fazendo aquilo. E ele então respondeu: eu ouvi o mensageiro e ele dizia que na madrugada os animais pedem a Deus que seus donos dêem a ele comida e água e os usam. E não os usam além que a sua força suporte.
Então eu quero ser bom dono para ele, e vou fazer isso pessoalmente. Numa viagem, o profeta viu um cachorro que estava do lado da estrada e amamentava seus filhotes. O profeta ordenou a um dos muçulmanos que ficasse ao lado desse animal para protegê-lo até que as caravanas passassem e não lhes assustassem. Imam Al-Qadhem, que a paz seja com ele, disse: quando o homem vai embarcar com o animal começa a pedir a Deus: ó meu Deus, faça meu dono gentil comigo. O conselho do Imam Al-Sajjad ao seu filho, o Imam Al-Baqi, está escrito que Imam Al-Sajjad disse ao seu filho: isso é um camelo, é o meu camelo. Eu com ele fui 20 vezes para a peregrinação na casa sagrada de Deus, e nessas viagens não bati nenhuma vez nele. Quando ele morrer, por favor, enterre ele e não deixe que os animais selvagens lhe comam. Não amaldiçoem os animais, porque Deus vai amaldiçoar aquele que amaldiçoar os animais. Imam Al-Baqi, que a paz seja com ele, disse: Deus gosta de dar água aos que têm sede. Então aquele que der água aos animais que têm sede, Deus olhará a essa pessoa com misericórdia. O Imam Sadiq, que a paz seja com ele, disse: certa vez Jesus e seus discípulos estavam passando ao lado do mar, e o profeta Jesus jogou alguns pedaços de comida no mar. Os discípulos de Jesus disseram: por que o Senhor fez isso? Jesus respondeu: o que eu fiz tem muita recompensa na visão de Deus. O que eu joguei será comida aos peixes. Que o lugar dos animais seja limpo, a fim de que sirvam para fazer orações nesse lugar. Seja muito limpo, adequado até para oração. Que Alá seja com todos os profetas. Wa alaikum salam, wa rahmatullah. Amém.